O mundo estava em chamas. Londres era bombardeada noite após noite e a sombra do conflito se espalhava por toda a Europa. No Palácio de Buckingham, uma jovem princesa de apenas 14 anos acompanhava com olhos atentos as notícias do front. Mas Elizabeth Alexandra Mary Windsor não era uma espectadora comum. Enquanto muitos imaginavam que a família real permaneceria protegida em castelos distantes, um desejo crescia dentro da herdeira ao trono. Ela queria lutar, não com espadas ou coroas, mas com esforço, trabalho e dedicação à pátria. Contra todas as expectativas e rompendo tradições centenárias, a futura rainha pediu permissão para se alistar no serviço territorial auxiliar. O exército britânico nunca tinha visto algo assim. Uma princesa nas fileiras, no meio de soldados. Os conselheiros do rei ficaram em choque. Mas Elizabeth não queria privilégios. Ela queria servir. Aos 18 anos, recebeu seu uniforme e seu número de matrícula. Torcebus 3873. Mas a pergunta era inevitável. O que exatamente uma princesa faria em meio à guerra? Em um cenário onde os ataques aéreos eram uma constante, o simples som de uma sirene transformava a cidade em um pesadelo coletivo. Mas para Elizabeth, aquela era uma batalha pessoal. Ela não queria ser apenas uma figura decorativa no palácio, distante do sofrimento de seu povo. Ela queria estar no meio deles, dividindo os riscos, as dificuldades e, acima de tudo, o espírito de resistência. Com sua nova farda, a princesa se tornou parte de uma equipe, não mais uma majestade isolada. Trabalhando como motorista e mecânica, Elizabeth mostrou uma habilidade impressionante para o trabalho físico, consertando caminhões e carros blindados que estavam em péssimas condições depois de longos dias de combate. Ela não precisava de tratamentos especiais, não queria privilégios. Se seus compatriotas estivessem arriscando suas vidas, ela também faria o mesmo. Naqueles dias em que Londres parecia prestes a sucumbir sob os ataques, a imagem de uma jovem princesa vestida de uniforme, arregaçando as mangas e suja de graxa, representava um símbolo de esperança e solidariedade. Era uma Elizabeth sem coroa, sem luxo, mas com a mesma coragem que viria a definir seu reinado. Mas, ao mesmo tempo, um grande desafio se aproximava. Como uma jovem com tanta responsabilidade poderia lidar com a dor, a perda e o peso da guerra? Os anos de guerra não foram fáceis para Elizabeth. Ela não era apenas uma princesa, mas também uma futura rainha, uma figura que deveria carregar o peso da nação. Nos momentos mais tensos, quando a ameaça parecia iminente, ela sentia o fardo do dever pesando sobre seus ombros como uma coroa invisível, mas ainda assim imensurável. Cada movimento seu era observado, cada gesto poderia ser interpretado como uma mensagem de força ou fraqueza. Entre os ataques aéreos e as reuniões políticas com líderes de guerra, Elizabeth se via, mais do que nunca, dividida entre a figura pública e a mulher que desejava ser. Sua família, em especial seu pai, o rei George VI, estava constantemente lidando com os próprios medos e inseguranças. Ela precisava ser a âncora, aquela que transmitia confiança, mesmo nos dias mais sombrios. E então, quando Londres estava sob ataque, o instinto de proteção não só se estendia ao povo britânico, mas também à sua própria família. O impacto psicológico da guerra era algo que Elizabeth e sua irmã Margaret experimentavam juntos. A vida dentro do palácio nunca mais seria a mesma. Mas em cada alicerce abalado, Elizabeth crescia, absorvendo lições dolorosas sobre liderança, resiliência e o verdadeiro significado de ser uma rainha. Enquanto isso, os ventos da guerra estavam prestes a trazer à tona uma batalha muito mais pessoal para Elizabeth. O ar de Londres estava impregnado com o cheiro de fumaça e destruição. As sirenes ecoavam por toda a cidade, sinalizando mais um ataque iminente.
mas uma noite em que o céu seria iluminado pelos bombardeios, e em meio à escuridão e ao medo, uma jovem princesa se recusava a se esconder. Elizabeth, ao lado de sua irmã Margaret, insistia em caminhar pelas ruas devastadas, testemunhando a devastação, mas ao mesmo tempo espalhando uma mensagem poderosa. Não temos medo, parecia dizer seu olhar. Ela não era apenas um símbolo da monarquia. Naquele momento, ela se tornava um farol de esperança. Alguém que podia ser vista por seu povo, de carne e osso, caminhando com a coragem que todos desejavam ter. Ela se misturava ao povo, andando por Londres em sua própria luta silenciosa contra o terror imposto pela guerra. Seus passos eram cheios de uma resiliência invisível, mas tangível para os que a observavam. Enquanto o Reino Unido sentia o peso das bombas e dos ataques, Elizabeth se tornava um símbolo mais forte do que qualquer discurso ou gesto formal poderia oferecer. Ela não estava apenas lá para encorajar, ela estava lá sentindo de perto os sacrifícios de uma nação que lutava pela liberdade. Cada vez que ela cruzava os escombros de Londres, parecia ser um lembrete para seu povo. Mesmo os corações reais podem se partir, mas nunca se rendem. Entretanto, esse movimento corajoso nas ruas de Londres também levantava uma questão. Até onde ela poderia ir sem quebrar o protocolo? Até onde ela poderia desafiar as regras de segurança enquanto ainda se tornava o rosto da resistência? Enquanto o Reino Unido se encontrava no epicentro de um conflito global, Elizabeth, a jovem princesa, não só carregava a responsabilidade de ser um símbolo de esperança, mas também de sacrificar sua própria vida pessoal por seu país. Ela sabia, mais do que ninguém, que sua imagem não era apenas de uma monarca futura, mas de um bastião moral. Cada gesto, cada palavra sua, seria observada, e, em muitos casos, seguida como uma sombra que eclipsava até mesmo seus próprios sentimentos e necessidades. Imagine por um momento a pressão de estar constantemente à frente de um país em guerra, sendo observada não só pela sua família, mas por milhões de súditos que viam nela a continuidade do sonho britânico, da estabilidade e da força que eles tanto precisavam. Cada decisão tomada pela jovem Elizabeth não era apenas sobre o presente, mas sobre o futuro de uma nação fragilizada pela guerra. Em momentos como esses, o sofrimento pessoal de Elizabeth se confundia com o sofrimento de seu povo. Ela não poderia se dar ao luxo de mostrar fraqueza, não poderia vacilar. Afinal, as expectativas eram imensas. No entanto, o que muitos não viam era a garra interna da princesa, um misto de juventude e maturidade, tentando equilibrar as complexidades de ser um ser humano em meio à mais brutal das realidades históricas. Enquanto ela enfrentava a pressão imensa de ser não apenas uma monarca, mas um símbolo de unidade e força, um pensamento pairava no ar. O sacrifício de sua própria felicidade valeria a pena para garantir a sobrevivência de uma nação. Com a guerra tomando conta da Europa e os sons dos bombardeios ecoando pelas ruas de Londres, Elizabeth não se limitou a ser uma figura à distância, como muitos esperavam. Ela era o alicerce moral de um povo angustiado, uma presença constante nas frentes de batalhas simbólicas, alguém que lhes lembrava da força de espírito britânica. Em um cenário onde o medo e a incerteza dominavam, ela se tornou a chama que aquecia corações congelados pela guerra. Por mais que sua imagem fosse cuidadosamente cultivada e sua agenda preenchida com compromissos oficiais, a rainha sabia que não bastava apenas aparecer. Era preciso mostrar algo mais: humildade e coragem inabaláveis. O simbolismo das visitas às vítimas de bombardeios, os gestos de aproximação com a classe trabalhadora e os soldados nas linhas de frente eram mais do que meros atos de aparência. Eram declarações silenciosas, mas potentes, de união
e resiliência. Elizabeth tornou-se mais do que uma rainha física. Ela era a própria essência de um Reino Unido guerreiro. Sua postura diante da adversidade, sem jamais fraquejar ou permitir que o medo a dominasse, inspirou não apenas os governantes e militares, mas os civis que, diariamente, enfrentavam os horrores da guerra. O povo precisava de algo maior do que apenas vitórias militares. Eles precisavam de um símbolo, uma âncora que os mantivesse firmes diante da tempestade. E ali estava ela, Elizabeth, mais do que uma rainha, a líder moral que sustentava a alma de uma nação em chamas. Com o fim da guerra, o mundo se transformava. O Reino Unido, que antes parecia à beira do colapso, renascia das cinzas. E Elizabeth, a figura que havia guiado a nação com sua dignidade e força, se tornava o símbolo maior de um novo começo. Sua presença nas celebrações pós-guerra, com sua postura inquebrantável, era uma reafirmação de que, apesar das adversidades, a força de um país reside não apenas em suas vitórias, mas na unidade de seu povo. Entretanto, o que muitos não viam era o peso que Elizabeth carregava em seu coração. O fardo de ser um farol de esperança para milhões não era fácil. A carga emocional das escolhas feitas, as noites em claro, os momentos de dúvida que ela, como todos os outros, experimentava nas sombras do palácio. Mas isso nunca a impediu de manter-se firme, com seu olhar fixo no futuro, sempre dando o exemplo. Agora, anos depois, o que restava dessa jornada heróica? O que ficava da figura da rainha que atravessou os anos mais sombrios da história de seu país? A resposta estava em seu legado, não apenas nas vitórias ou nos discursos inflamados. O legado de Elizabeth estava na coragem silenciosa, na força silenciosa que ela transmitia e na esperança inquebrantável que inspirava a todos ao seu redor. E ainda mais importante, sua jornada estava longe de terminar. Quando olhamos para a figura de Rainha Elizabeth durante a guerra, vemos mais do que uma monarca em um período de crise. Vemos um símbolo vivo de resistência, coragem e resiliência. Ao longo de seus anos de reinado, ela não apenas enfrentou desafios internos e externos, mas também personificou a força silenciosa que sustentava um império abalado pelas dificuldades. O impacto de sua liderança durante a guerra se estendeu além das trincheiras e dos discursos. Ela foi a presença constante que uniu um povo que estava sendo dilacerado pelos horrores do conflito. O que começou como uma jovem rainha imersa na responsabilidade do trono, tornou-se a imagem de uma líder que, com dignidade e coragem, ajudou a reerguer uma nação devastada. Ao refletirmos sobre a história, entendemos que a verdadeira força de Elizabeth não estava apenas em suas decisões ou no que ela fez, mas na maneira como ela conseguiu tocar o coração dos outros. Ela representou para o Reino Unido e para o mundo a capacidade humana de superar adversidades, de se manter de pé mesmo quando o chão parecia desmoronar. E assim, o legado da Rainha Elizabeth permanece, não só como uma monarca que governou, mas como uma mulher que, com graça e determinação, guiou sua nação através de um dos momentos mais sombrios da história. E enquanto o tempo avança, seu nome e sua imagem continuam a inspirar, lembrando-nos de que, mesmo nas horas mais difíceis, a esperança e a coragem podem prevalecer.